Vamos lembrar que a intensidade da energia, como função da temperatura, é dada pela velocidade da luz, dividido por 4π, vezes a densidade de energia, U de T. Quais são os ingredientes fundamentais na determinação da densidade de energia? A gente vai começar abordando a densidade de energia para frequências num determinado intervalo de frequências. Ora, o ingrediente fundamental, né, do que nós poderíamos chamar de Ni, né, é o seguinte: em primeiro lugar, nós já determinamos, né, o número de modos, e demos um nome a isto, de dN-Ni, é o número de modos quando nós consideramos frequências dentro de um intervalo. Esse intervalo é Ni e Ni mais dNi. E esse número nós calculamos numa parte desta aula. Esse número é 8π sobre C ao cubo vezes Ni ao quadrado dNi. Ora, essa é uma conta que todos sabiam fazer até Planck. Veja que este é o número de modos por unidade de volume. Por unidade de volume. De forma que é o número de modos por unidade de volume para frequências nesse intervalo diminuto entre Ni e Ni mais dNi. Essa é uma grandeza fundamental, de forma que, se eu multiplicar dNi por E de T, ou ainda a energia média, isto vai me dar o que nós podemos denominar de dU-Ni, anunciado antes. Vamos, daqui a pouco, entender isto um pouco melhor, mas aqui eu tenho a contribuição para a densidade de energia quando eu considero frequências nesse intervalo aqui. Porque eu tenho que multiplicar o número de modos por unidade de volume, número de modos no intervalo de frequências Ni e Ni mais dNi, vezes a energia média associada a cada frequência. E foi isso que nós fizemos numa outra parte da aula. Consequentemente, dU-Ni é igual a 8π, lembrando que esse 8 tem a ver com 2 graus de liberdade dos fótons, do campo do fóton, 8π vezes Ni
ao quadrado dividido por C ao cubo dni. Agora, vamos utilizar o resultado obtido por Planck, porque a contribuição de Planck veio exatamente aqui, na determinação da energia média. Ora, agora vamos utilizar neste ponto aqui o resultado de Planck. Essa continha aqui, todos sabiam fazer até 1900. A grande novidade foi a teoria de Planck. De acordo com a teoria de Planck, essa energia média, agora eu vou colocar aqui a energia média, é igual a H vezes Ni. Já obtivemos esse resultado antes, né? E agora aqui eu tenho E elevado a Hni sobre Kt menos 1. Menos 1. Agora, isso aqui é a densidade de energia. Claro que se eu quiser agora obter a intensidade associada a uma frequência, basta multiplicar isto aqui por C e dividir por 4π. Né? O que importa é que agora eu posso chamar esta função aqui, né? Vamos denominar essa função uma função de f de t, mas tendo em vista a relação com a intensidade, de forma que eu posso escrever a intensidade agora di ni igual a C sobre 4π vezes 8π vezes ni ao quadrado sobre C ao cubo. H vezes ni ao cubo. Portanto, aqui eu tenho ni ao cubo e, finalmente, aqui eu tenho H, né? E, finalmente, 1 sobre E elevado a Hni sobre Kt, menos 1. Dni. De forma que dni tem esta expressão aqui. Essa é a expressão revolucionária que Planck obteve depois de ter feito aquela hipótese sobre quântons de energia. Ora, vamos aqui procurar escrever ou fazer um gráfico dessa intensidade, né, por intervalo de frequência. Ora, o gráfico típico dessa intensidade é este. Ou seja, aqui eu tenho a intensidade, vamos chamar assim, né, contra a frequência. Né, contra a frequência. O que a gente observa? É claro que aqui é preciso desenhar, né, melhor, né, porque não é tão fácil assim fazer um gráfico desta função aqui. Mas o que se observa é o seguinte, é que para a gente entender isso melhor, né, a gente considera, por exemplo, Ni muito pequeno. Quando Ni é muito pequeno, isso aqui cresce com Ni ao quadrado, porque eu tenho que fazer uma expansão da exponencial aqui para Ni pequeno. De forma que, para Ni relativamente pequeno, essa função, ela cresce
ao quadrado com ni. É claro que isso tem um certo limite, mas a gente observa que essa função aqui tem um máximo para uma determinada frequência. A gente vai analisar isso daqui a pouco. Então, atinge um valor máximo para uma certa frequência e, atingindo esse valor máximo, decresce. E, para perceber que, de fato, decresce, a coisa é bastante simples. Quando ni tende a infinito, isto aqui decai para infinito como e elevado a menos h ni. Então, decai exponencialmente na realidade. Essa é uma figura, um gráfico típico, né, da intensidade versus a frequência, que é exatamente esta expressão aqui, né? Ora, é isso que deu a Planck o prêmio Nobel. Porque é exatamente isso que se observa. Agora, aqui é um gráfico para uma certa temperatura. À medida que eu aumento a temperatura, esse gráfico passa a ser diferente. E o máximo agora, a frequência máxima, essa frequência máxima depende da temperatura. De forma que o máximo se desloca. É conhecido como lei de Wien. W-I-E-N, lei de Wien. À medida que a temperatura aumenta mais ainda, essa frequência máxima se desloca. O fato é que, com estas expressões, Planck conseguiu explicar a radiação do corpo negro. Conseguiu explicar como a intensidade varia com a frequência. Vamos agora analisar em mais detalhes duas dessas leis.